Hum, hum. Bem, boa tarde, meus queridos colegas da Boa filosofia. tarde. Hoje, então, a gente vai dar sequência ao nosso outro encontro, onde a gente discutiu algumas coisas sobre liberdade, né? E a gente caiu um pouco nos conceitos freudianos, né? Sobre o mal-estar na civilização. Então, eu quero me apresentar, eu sou a Alba, sou filósofa clínica e psicanalista. E estamos com o professor Otávio, que é filósofo e filósofo clínico também. E a nossa querida Liana, que também é professora e é filósofa clínica. E a ideia hoje, então, é a gente conversar um pouquinho sobre esse grande texto do Freud, onde ele fala sobre o mal-estar na civilização. Uma das coisas que me chamou muita atenção, eu acho que chama a atenção de todo mundo, é que ele começa abordando a questão da felicidade. Então, eu queria jogar para vocês aí, né, é, a seguinte questão: é, será que a humanidade está andando em direção a construir a felicidade nos moldes daquilo que o Freud traz como importante para o processo humano, para desenvolver esses momentos felizes, ou a sociedade está cada vez mais reprimindo isso? Qual a impressão que vocês tiveram? Porque ele traz ali algumas coisas que impedem a felicidade. Ele começa do individual e vai para o coletivo, né? Então ele fala é, da questão das questões corporais, que o nosso corpo entra em decadência e a gente sofre as mazelas, né, de ter um corpo frágil e ter consciência dessa fragilidade. A gente também sofre as mazelas de um contexto social que nem sempre é favorável à felicidade e às nossas demandas mais primitivas e instintuais, né? E ele também traz o outro como também uma fonte tanto de prazer como de dor. E aí depois a gente vai andando para chegar no geral, né, no contexto social. Mas eu queria ver o que você acha, Otávio? Estamos cada vez mais felizes ou mais infelizes? Eu acho que no atual contexto há uma grande, um grande nível de infelicidade, né? Mas obviamente que não igualmente para todos e nem de igual modo para todos, mas essa infelicidade ela se mostra talvez na insatisfação, né? Com o modo de vida, né? Às vezes muito atribulado, às vezes muito voltado para a necessidade do consumo e até mesmo de suprir as necessidades básicas, né? De bem-estar, né? Então, essa pressão que as pessoas sofrem hoje, né? Para conseguir a própria subsistência ou níveis mais elevados de existência, né? Faz com que as pessoas se sintam meio coagidas, meio pressionadas a viver de um modo que não lhes parece satisfatório, né? Embora seja bem mais, digamos, confortável do que em épocas anteriores, né? Então, se de um lado nós evoluímos para estágios de bem-estar maior do que tínhamos, né? Numa época em que você tinha bem menos conforto, menos acesso ao alimento, a, a bens de consumo. De outro lado, ainda o preço que a civilização, né, o que a sociedade cobra para obter esse bem-estar, ele tem sido alto em termos de condição psicológica, psíquica, né, pelo, pela questão do estresse ou da dificuldade de estar em paz ou
tranquilo, né? Nesse contexto atribulado, né? Que as pessoas vivem. Essa é uma percepção inicial, né? Que eu tenho do mal-estar da civilização, que lá em 1929, quando o Freud começou, né? Expôs o trabalho dele aí, né? Já era um problema, né? E agora ele persiste em outros formatos, vamos dizer assim, né? Interessante o que você está trazendo, porque me lembra um pouco a parte que ele fala de que o trabalho também é um lugar de sublimação onde você, é, assim, a minha percepção, né, onde a gente consegue espraiar um pouco a demanda pulsional que nos leva inteiro para a busca daquilo que nos satisfaz, né? E ele traz ali no início que esse se atirar inteiro é um risco também de se machucar inteiro, né? E que existem algumas formas de você sublimar um pouco isso, né? E aí que eu quero chegar na Liana, porque ele fala no trabalho, né? Só que quando ele traz o trabalho, ele também diz que uma das melhores formas de sublimar é o desenvolvimento intelectual, as ciências, né? O trabalho intelectual, que a pessoa que joga essas demandas um pouco para esse lado consegue sublimar um pouco a falta e satisfazer um pouco o desejo, né? As duas coisas. E ele fala da arte também como um lugar para isso, né? Então, o trabalho intelectual, a arte, mas o Otávio traz o trabalho sobrevivência, aquela coisa assim, de que que temos que sobreviver, precisamos trabalhar, e acabamos botando muito da nossa carga libidinal, né, falando a língua do Freud, né, no trabalho. Ocorre que a demanda do trabalho parece ser maior do que a nossa própria demanda e começa a nos sugar e vai nos conectando ao modo mecânico, o que parece que nos leva para uma armadilha. E aí, Eliana, o que você me diz sobre essa coisa da sublimação? O quanto à arte, você é uma pessoa que é professora de artes também, é uma artista, é uma escritora. Como é que você vê essa fala do Freud sobre a sublimação? Assim, enquanto a gente precisa só sublimar, é porque a gente não resolveu de fato a nossa condição humana, né? A gente consegue, assim, ferramentas para lidar com a nossa angústia, com a nossa percepção da finitude, que eu acho que está muito mais presente ainda agora, porque a gente não aceita, né? Tem até livros que saem agora com aquele Homo Deus do Yuval Harari, de que a gente está tentando vencer esse limite da finitude, né? Será que a gente vai conseguir? Além do limite da finitude, existe o limite do envelhecimento do corpo. Quando o Freud fala dessa situação que nós temos, né? Que o corpo vai envelhecendo, ele vai ficando mais frágil, vai ficando mais sujeito a doenças, vai ficando, vamos dizer, mais feio, né? Como a gente vê no 1900 e no Admirável Mundo Novo, aliás. Ali ninguém envelhecia, né? Eles tinham arrumado uma maneira das pessoas não envelhecer. Quando finalmente chegava nos 50 anos, morria de repente, mas bonito, jovem, assim, com uma aparência boa, né? Ninguém conseguia dizer quem que era mais velho do que quem. E eu vejo que Maldade nós... morrer com 50 anos, gente. Pois é, né? Eu vejo que hoje em dia também esse aspecto da aparência pesa muito. Por quê? Porque a nossa vida se prolongou. Então, naturalmente, a gente vai viver uma boa parte dessa vida com uma aparência mais senil, né? E o quanto isso nos incomoda. Porque parece, assim, numa sociedade em que nós estamos vivendo, parece que a aparência conta mais do que você tem interiormente. Então, a aparência ela é fundamental. Aí, como que a gente vai conviver com isso? Aí tem esse monte de
é, ou é cirurgia plástica, ou é algumas coisas, né? Mas que chega num ponto que não tem mais como reverter, inclusive as doenças, né? O corpo da gente envelhece e não tem como evitar algumas doenças mesmo, porque o corpo é programado para ir parando e até o dia que ele para, né? E eu vejo que essa é uma grande angústia. Inclusive, ele volta no Mal-Estar da Civilização a falar do Futuro de uma Ilusão, que é aquele livro que ele fala da religião, né? Por que que nós ainda estamos apegados a essas coisas? Para que a gente consiga também superar esse medo que nós temos da finitude, de que não tem ninguém cuidando da gente, né? E de que a gente ainda sente falta daquele pai primordial ali do começo que vem e cuida de tudo para nós. A gente não tem que estar sozinho no mundo, porque nós temos essa sensação de solidão, eu acho que aumentou. Ela aumentou com a pandemia, ela aumentou com a vida virtual, né? Então as pessoas se afastaram, vamos dizer que a gente se aproximou e se afastou ao mesmo tempo, né? A proximidade é virtual, como nós estamos aqui conversando, cada um em um canto da cidade, né? Mas ao mesmo tempo, aquele café, aquela coisa onde a gente se aproxima, a gente se encontra, tem o abraço, tem o aconchego, isso está cada vez mais difícil. Parece que depois da pandemia, o trabalho ficou à distância, os encontros ficaram mais complicados. Parece que alguma coisa se quebrou em todos nós. Até um receio que a gente tem. Por exemplo, nós ficamos doentes agora com o resfriado, todo mundo foi fazer teste de Covid, morrendo de medo ainda, parece que a gente ficou meio, né, traumatizado com aquilo. E não é nem o Covid, tem outras coisas que estão aparecendo, um monte de doenças e vírus novos, né? Então parece que as pessoas estão meio acuadas. O que que eu vejo? O mundo A cresceu em quantidade de contemporaneidade, né? gente. Sim, a quantidade de gente aumentou e agora está tendendo a diminuir em lugares como Europa, até mesmo no Brasil, por incrível que pareça, parece que está reduzindo a quantidade de gente que está nascendo. Até porque é difícil hoje em dia você manter um filho com o que você mantinha 50 anos atrás, né? Há 50 anos atrás a vida era mais simples, então você precisava de menos recurso. Assim, o fato de você ter que competir com muitas pessoas parece que faz do outro algo que é ameaçador. Em vez de fazer do outro um amigo seu, alguém que está caminhando do seu lado, alguém que está caminhando na humanidade junto com você, não, eu tenho medo dele porque ele vai tirar o meu lugar. Então, isso também vai afastando as pessoas. Ou seja, é uma proximidade que, na verdade, é um afastamento, né? Então, eu vejo que esse mal-estar da civilização, o que que ele fala primordialmente? Nós temos que nos adaptar a uma civilização para conseguir sobreviver, porque o homem sozinho, ele é muito fraco. Hoje em dia não se pode falar o homem, né? É a humanidade. É muito fraca para sobreviver individualmente. Então, nós precisamos uns dos outros. Para isso, a gente tem que abrir mão de todos aqueles instintos primordiais e tal, para conseguir realmente viver numa civilização. Mesmo que isso vá castrar algumas coisas nossas, vai tirar alguns desejos, vai ter que você sublimar uma série de coisas, né? Mas para conseguir sobreviver, o ser humano precisa de mais seres humanos. Ao mesmo tempo, os outros nos incomodam. Que nem diz o Sartre, né? O inferno são os outros. Então, eu vejo que a gente não está caminhando para a felicidade, não. Eu acho que essa é uma situação muito difícil. A condição humana é uma condição complicada. Eu acho que é mais assim fácil ser um cachorro, um gato, do que ser um ser humano. E aí, Era Otávio? isso. Então, o Freud, na verdade, ele acentua bastante a questão da libido, do desejo, né, do prazer, é, focado ali na sexualidade, que haveria uma luta contra isso, né, para garantir uma condição de convivência social, né, mais adequada. Então, há uma repressão
desses instintos naturais, vamos dizer assim, né? E que isso gera uma certa insatisfação, uma infelicidade também. Mas, deslocando para o nosso tempo aqui, me parece que há um outro fator assim que mudou muito de lá para cá, né? São os padrões de consumo, né? E os padrões de bem-estar também, porque eu lembro da época em que eu era criança, da minha infância, em que os padrões de consumo eram menores, então as necessidades de obter as coisas, né, desejadas não passavam por um elevado padrão de vida, né, padrão econômico, vamos dizer assim. Então, era mais fácil você viver num contexto em que o apelo para o consumo era menor, né? Então, hoje a gente observa na escola, por exemplo, as novas gerações com esse forte apelo de consumo, e na escola pública principalmente, uma grande dificuldade de alcançar o patamar desejado, né? Ao mesmo tempo, uma grande frustração em relação a isso. E até uma descrença em conseguir atingir o patamar desejado, que exige, né, um poder econômico maior do que o que se consegue alcançar dentro das condições em que a pessoa vive, né? Então, se de um lado a ideia, digamos, inicial do Freud lá, buscamos a felicidade e procuramos diminuir o sofrimento, né? Essas duas equacionar esses dois elementos aí. No que diz respeito a diminuir o sofrimento físico, principalmente, eu acho que os avanços são visíveis e muito grandes, né? Toda a medicina, todas as formas de qualidade de vida em termos de saúde, né? Que as pessoas até perceberam, né? Algumas necessidades que o ser humano tem, que é atividade física, né? Equilíbrio emocional, alimentação adequada, contenção do estresse, elas entenderam qual é a equação, vamos dizer assim, para obter a qualidade de vida. Mas as necessidades, né, os apelos, né, que a sociedade coloca através da publicidade, principalmente, eles são muito fortes, né? Principalmente para aquela geração que ainda não conseguiu perceber que aquilo que ela usufrui, né, é resultado do trabalho árduo, né, dos seus genitores, dos adultos ali, e quando elas, digamos, saem daquele mundo em que as coisas vêm sem que elas precisem despender um grande esforço, elas se assustam bastante com essa transição entre digamos, a vida na menoridade ali, né? E quando ele precisa assumir as rédeas da sua própria existência. E isso gera uma grande angústia e até uma descrença na humanidade, que é o que eu percebo muito entre os alunos, né? Quando você ouve coisas do tipo, professor, não adianta, eu nunca vou conseguir ter isso, ou eu não consigo nem um emprego, quanto menos conseguir ter as coisas que eu gostaria. Aí você diz assim, mas isso leva tempo, né? Olha, para conquistar alguma coisa, tem coisas que eu só conquistei há 30, 40 anos. E aí parece que não há essa paciência histórica de esperar, né? Até porque há aqueles que conseguem de forma mais rápida, né? Seja por atalhos, né? Vamos colocar aí a questão do tráfico, desses atalhos, né, da criminalidade, seja pelos privilégios, né, de ter nascido rico, de uma família abastada e tal. Então, são algumas das coisas que eu observo no contexto em que eu A vivo. loteria do percurso, né? Que às vezes dá sorte de, né? É, exatamente. É difícil você encarar o fato de que há um custo, né, para se obter determinados confortos, mas que a sociedade, quando ela faz o apelo publicitário, né, ela não mostra necessariamente esses custos, ela mostra o benefício, né, ou aquilo que se pode usufruir. E hoje, acho que mais do que o foco na libido,
as pessoas estão focadas no consumo, né? Principalmente a juventude, né? Eles querem ter as coisas de qualquer maneira, né? E aí, Eu acho interessante, assim, porque apesar de vocês dois terem falado de coisas semelhantes, um pouco diferentes, né? Mas elas são semelhantes numa questão aqui que me chamou a atenção, que também Freud traz no texto dele, quando ele é questionado, por exemplo, sobre a origem da religiosidade nas pessoas, né? uhum, Que é mais um tópico que ele tenta abordar ali, né? Que ele é cético, inclusive, que seria mais uma ilusão. Daí tem um momento lá que ele fala tanto do trabalho, da arte, ele traz a religião também como um lugar onde as pessoas tentam sublimar as suas angústias, as suas frustrações. Muito sim do que a Liana trouxe assim sobre enquanto precisamos sublimar, ainda não evoluímos, mas a sublimação já é uma pequena evolução, né? Uhum. Porque não sublimar significa danação, né? É tipo assim, andar para o abismo, às vezes. Nem sempre, mas às vezes significa andar para o abismo. Mas qual que é o próximo passo, né? Para não ter? Será que é possível para a nossa existência, para a nossa natureza, não sublimar? Será que a gente suporta a ideia da morte, da decadência física? É possível que a gente consiga caminhar sabendo que você vai para a morte? É uma grande questão, né? Então, uma coisa que me passa em tudo isso, aí já entrando no que o Otávio falou, é e que todo esse contexto social que a gente viu aí nos últimos tempos, política mundial, as divisões, a polaridade e tudo mais, que o ser humano realmente parece que a gente traz, assim como traz essa questão de se apegar em coisas divinas, em coisas externas, é, essa necessidade de negar a realidade. E o consumo em excesso, a necessidade de ter, eu quero tênis, eu quero a blusa, eu quero carro, eu quero iPhone, eu quero isso, não, é só uma forma moderna de continuar no mesmo processo de negação. Então, assim, o equívoco, né? É o equívoco, assim, eu quero todas as mulheres do mundo. É um equívoco, não é possível. Não é possível nem ter uma, porque não, você não possui aquilo. É uma coisa subjetiva. Então, quando a Eliana fala assim do isolamento social, né, que a pandemia trouxe, ela trouxe de volta essa coisa da finitude. Somos finitos, as pessoas morrem, tá morrendo gente para tudo que é lado. Então, assim, por outro lado, você vê um intenso processo de autodefesa e de negação. É mais fácil negar, né? Não, não, isso aí aconteceu porque não, comigo não vai acontecer. Não, não tem Covid. Não. Existe um remédio mágico? Não. A negação de novo, né? Vai lá naquele médico que ele faz lá um negocinho na hora, assim, você fica protegido pro resto da vida. É o corpo fechado lá do filme que a gente viu, né? Então, assim, eu acho que uma das coisas que não mudou na humanidade é isso, é a ética, né, de saber, se saber finito, a ética de, de olhar para aquilo que falta e ver o que, que dá para fazer nessa falta, né? E talvez essa evolução que a terapia pode ajudar a ter de se atualizar no tempo, se atualizar nas suas questões, né? O que eu vejo muito no consultório, assim, é que adultos já bem-sucedidos na vida, eles ainda estão lá aos 4, 5 anos de idade, reagindo como se tivesse 4, 5 anos de idade, porque não se atualizaram emocionalmente, né? Então, o trabalho, acho que o nosso trabalho enquanto estudiosos, enquanto terapeutas, é muito trazer essa criança para a realidade e ajudar a ela, de alguma forma, a olhar o que realmente ela quer. Será que é um objeto? Será que é um tênis? O que o tênis representa?
E o que está por trás? A nossa sociedade não tem mais tempo, parece que você anda numa sociedade sem tempo para olhar. Então, olha para o tênis, olha, em vez de olhar para mim, você olha para o vizinho, entendeu? A gente Em tem, vez de já olhar para a tem morte, Alba, olha para o tênis, que é mais fácil. Em vez de você olhar, né, para a decrepitude, para a finitude, você olha para os objetos de consumo. Por quê? Porque é negação mesmo. É muito difícil, e inclusive tem estudos que dizem, né, que a sociedade hoje em dia não sabe lidar com a morte. A gente deixa a morte cada vez mais distante. Ela apavora a gente. imagina que está distante, né? Imagina, mas ela convive com a gente diariamente, né? Sim, mas o que o Otávio traz também, assim, ó, é que a sociedade também trabalhou para melhorar essa questão corporal, né? Então, Sim, hoje as que a pessoas gente vivem mais né? e com mais qualidade de vida, porque tem remédio para dor, tem tratamento, tem terapias, eu mesmo, né? Tenho um filho que quase morreu 2, 3 vezes e tá aí firme e forte, levando a vida dele, lidando com os traumas de tudo isso, mas sobreviveu graças à evolução da medicina, né? Então, assim, eu acho que É. o medo da morte, a consciência da morte, nos faz fazer remédio, nos faz trazer, Enfrentar uma construir cirurgia coisas, dessa, né? construir O coisas medo para nos faz enfrentar. Exatamente. enfrentar a possibilidade real, né? Ó, você tá Uhum. com câncer e você vai morrer. E aí, o que que eu vou fazer? O que que tem? Quais são os caminhos que eu tenho? Eu não tenho mais como fugir. Eu posso Exatamente. ir, eu posso tentar fugir, mas a maioria das pessoas vai procurar o tratamento. Junto vai A não ser buscar esses que procuram curandeiro, né? mas a maioria vai com o tratamento junto. São É poucos os que verdade. largam, né? É A verdade. maioria vai com o tratamento junto, porque o curandeiro vai trabalhar uma questão de de apoio emocional. Aí que entra na outra questão, assim, de o quanto a gente suporta essa realidade, o quanto ela é dura também, né? Então, até que ponto a gente tem que enfrentar ela, sabe? Porque a morte, eu acho que ela não é só uma questão física, existe morte em Não, é uma vida, né? questão Morte de complicada. sentimentos, morte de afeto, abandono, um pai que Uhum. de repente tá, uma mãe que de repente está aqui, abandona o filho, é morte. Ela vai embora. Não O sei o que Alzheimer é quase isso, né? A pessoa tá, mas não tá. Mentalmente ela já está em outro lugar. então, o que Então, que hoje a gente tem veja, enfrentado muitas coisas. É, ah, sobre isso. então, eu tinha uma coisa aqui que eu pensei, mas me fugiu agora. Podem continuar, sim. A Alba parece que vai terminar, tinha um aviso que ia terminar em 10 minutos, mas já faz um tempinho. Não sei se receberam. Não, Não? eu não vi. Tem 5 minutos ainda para gente. 5 minutos? 5 minutos. Então, aqui a gente pode é, talvez transitar é, sobre os caminhos possíveis, né? O que que vocês veem dentro daquilo que vocês. Porque o Freud é um homem do século passado, né? Muita coisa aconteceu, né? Hoje, por exemplo, as questões sexuais não são tão É proibitivas. verdade. Uhum, Então, o Otávio traz assim que nem é tanto, me parece, a grande uhum, questão. Acho que, de certa forma, ainda é no sentido da sexualidade, não genital, mas a sexualidade afetiva, né? De uhum. como os pais estão criando os filhos, né? Dessa enquanto você falava sobre o esforço dos pais, né? Eu tive um caso na clínica que a pessoa falou assim: Nossa, meu pai se matou. Ele trabalhava 15, 20 horas por dia para dar para a gente o que a gente precisava. Eu não entendo por que que meus irmãos odeiam ele. Não, por que que meus irmãos odeiam tudo que ele deixou? Não é odeiam ele, foi um ato falho meu, que de certa forma também é um odiar ele, né? É, Mas por que que eles estão dilapidando tudo que ele deixou, né? Aí, uma das coisas que eu, poxa, mas se essas coisas foram um motivo de ausência,
de não estar junto, de solidão, de abandono, por que que eu tenho que amar essas coisas? Por que que eu É, tenho que amar justamente aquilo que me tirou a coisa mais importante, que era a atenção, É. o amparo que eu Ficou com as precisava? coisas e perdeu o principal, né? Pois é, aí que tá, né? coisa Grande parte dilemática, né? É. uma grande parte das pessoas acabam negligenciando a afetividade em função das conquistas materiais e tal. E pelas crianças e adolescentes isso tem um impacto forte, porque embora eles queiram, né, tudo que o dinheiro proporciona, o bem-estar, mas eles querem também afeto. E a Uhum. ausência dos pais é muito grande, principalmente, não, tanto nas camadas mais altas como nas mais baixas, porque uma pela necessidade da sobrevivência e outra pela ambição de conquistar mais, acabam negligenciando ou comprometendo as relações afetivas, né? Que depois acabam resultando nesse tipo de situação que você colocou aí, né? A Alba colocou, né? Das Mas, relações que o Freud traz, né? Que são é, fontes de sofrimento. O sim, corpo, que a gente tem, acho que foi bem levantado assim, continua sendo uma fonte de sofrimento, por causa que a gente ainda somos finitos, né? Porém, melhoramos uhum, muito, né? Sim. Melhorou muito, muito é, mesmo. E tem muito para melhorar, que a gente sabe. Então, aí entra a ciência, onde ele traz isso, né? Que a ciência é um caminho de é, reconstrução. É, o social, que, que, que cada vez é mais exigente e cria mais necessidade em você, e é cada vez mais excludente, porque você não tem como acompanhar tudo aquilo. Então, é um lugar de sofrimento, nem sempre é um lugar de inclusão. E os relacionamentos, e aí começa com os relacionamentos afetivos mais próximos, né? Que ainda precisam também de uma atenção especial, né? eu achei interessante quando ele fala sobre a questão social, né? As vias de busca de felicidade pela questão social, ele cita, né, os movimentos históricos aí que pretenderam sociedades ideais ou justiça social e tal, e que isso seria uma coisa que não dependeria, né, do indivíduo, não seria possível mudar a realidade externa para adaptá-la, digamos, a essa necessidade dos indivíduos. Mas, de outro lado, parece que a busca pela felicidade individual, tal, ela vai secundarizando a necessidade dos outros, né? E aí, quando há um grande desequilíbrio social, como tem acontecido, né? É, digamos assim, você não consegue estar num ambiente, numa sociedade boa de se viver, quando o desequilíbrio é muito grande também. Mas parece que se o foco sou eu e o meu bem-estar, né? E não despendo nenhum esforço no sentido civilizatório para que o conjunto da sociedade esteja bem, né? Porque se você não se vê dentro de um corpo social, né? E um membro desse corpo está adoecido, você pode até estar bem em alguns contextos, mas a situação de insegurança, né? Que as pessoas têm em relação ao outro, que é uma ameaça, né? Ameaça aos bens, ameaça a vida, porque ele não está numa condição favorável, isso também incomoda e traz um mal-estar, né? Quem é que se sente bem, estando bem, né? Viajando, vivendo bem, mas sabendo que muitos estão mal ali? Tem pessoas que conseguem se sentir bem, mas não seguras, né?